Então vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar para você como foi que eu fiz para resolver de vez o meu problema com a criação de layouts de dashboard. Bom, de uma maneira geral, eu queria fazer, obviamente, painéis e dashboards profissionais com layout profissional, mas durante o processo eu encontrava algumas dificuldades. Primeiro, para começar, eu não sou designer, então já começa por aí. Então eu precisava criar uma estrutura que pudesse suprir essa minha necessidade, sem que eu perdesse muito tempo estudando design, estudar como se faz, usar ferramentas profissionais de design. Então eu separei um tempo para poder estudar e começar realmente a desenvolver esse projeto. No meu processo para desenvolver um serviço de BI ou um projeto de BI, ele, em boa parte, ele fluía, ele funcionava muito bem. O processo de extração de dados, de manipulação daqueles dados, né, de transformação, o processo de carga, criar as minhas medidas, fazer algumas análises, explorar, minerar aqueles dados ali. De maneira geral, isso fluía muito bem, eu conseguia desenvolver. Mas quando o processo chegava na parte do layout, o serviço começava a ficar muito pesado, começava a dar muito trabalho. Então eu acabava perdendo muito tempo para fazer um layout que minimamente aceitável, e na maioria das vezes eu não gostava daquilo que eu fiz, né? E acabava que o projeto em si, como um todo, não ficava 100%. Eu queria algo profissional e eu não conseguia, tipo assim, eu mesmo não considerava aquilo algo profissional, né? Tava sempre faltando alguma coisa. Então, eu precisava criar uma estrutura que pudesse suprir essa necessidade, né? Sem perder muito tempo estudando design, que não era o foco, né? Eu queria simplesmente criar um layout profissional, um dashboard profissional, mas sem precisar passar por um estudo muito aprofundado de layout, de design, que não é a nossa área, né? Então, é, qual era um dos primeiros problemas que eu encontrei nesse processo? É que era a falta de referência mesmo. E então, tipo assim, de profissionais que focados nessa área do design do dashboard, né? Se você, por exemplo, procurar no Google lá, digitar layout de dashboard ou tom de dashboard, você vai ver que não tem tanta coisa assim que realmente te agrade. E profissionais voltados e com um conteúdo muito bem estruturado para esse fim, né? Então, a primeira barreira que eu encontrei nesse processo foi a falta de referência mesmo. Então, pessoas que eh, ensinasse de maneira muito simples e clara como se deve ser construído um dashboard, né? Então, tipo assim, é muito comum hoje você encontrar no YouTube, em material disponível grátis, né? As pessoas utilizando, hoje acho que principalmente para o Power BI, todo esse tempo aqui, a minha ferramenta principal é o Power BI. Então, eu fiz tudo focado em Power BI, tá? Então, é muito comum você ver hoje os profissionais desenvolvendo seus layouts no PowerPoint, né? Beleza, ótimo, isso é muito bom. Tem muito layout, muito profissional desenvolvido em PowerPoint, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria algo mais simples, mais prático, por mais que o PowerPoint pareça fácil, mas ele não é uma ferramenta de design, bom lembrar disso, né? Então eu queria uma ferramenta boa, que desse para aplicar, tipo assim, confortável de trabalhar. E se você procurar na internet conteúdo assim, é difícil de achar, não tem com muita clareza. Não só na parte de design aplicada, como também não é só o design em si, mas é o design pensando em dashboards. Então você focado em desenvolver, tipo assim, focado na verdade em conhecimento de layout para dashboard, como aplicar cor. Então, tipo assim, essas referências eram, tipo assim, são poucas, você não encontra com vastidão na internet. O outro ponto era aplicar os gráficos corretos nas medidas e nas análises. Então, tinha gráfico que eu escolhia, tipo assim, por achar bonito e achar que aquilo ali estava combinando com o layout que eu estava desenvolvendo.
mas nem sempre aquele visual era o mais adequado para aplicar naquele momento, né? Então eu já tinha esse buraco aí que precisava ser corrigido. Outro ponto também era que eu perdia muito tempo, como eu falei no início, né, eu perdia muito tempo desenvolvendo, desenhando aquilo, e no final de tudo, quando o dashboard estava montado, eu não estava gostando daquilo que eu tinha desenhado, né? Mas tinha que deixar aquilo porque era o que tinha. E eu não queria mais perder muito tempo criando, tentando fazer uma coisa mais bonita que, tipo assim, que acabava que me cansava de fato. Então, tipo assim, eu não sou um designer. E você também é analista de dados, analista de negócio, seu foco não é o design, mas precisa, de fato, arrumar uma maneira e construir um jeito de você criar um layout muito bom e muito profissional. Então, eu precisava resolver isso, eu precisava fazer alguma coisa para me tirar daquele ponto que eu estava e passar para um nível mais profissional e com muita qualidade. Então, eu tive que montar uma estrutura, eu criei um projeto, eu tive que parar um período mesmo, um tempo, para estudar alguma coisa e resolver de fato esse ponto. Eu precisava desenvolver uma estrutura que me desse uma bagagem para que eu pudesse criar todo o meu processo de BI de uma maneira muito confortável e muito profissional. Para que quando eu chegar, terminasse o processo de análise, o processo de criação de medidas, quando eu chegasse na parte do layout, aquilo realmente também fluir como um todo e no final eu ficar realmente satisfeito com aquele trabalho que eu tinha desenvolvido. Não só eu estar satisfeito, mas, obviamente, pensando obviamente nele, o cliente tem que estar satisfeito. Se alguém chegar para você e falar que o layout de dashboard não importa, o que importa de verdade mesmo é a eficiência, se os dados estão corretos, a integridade dos dados, isso é mentira. Porque o layout importa sim, e o seu projeto, com a sua solução de BI, é o conjunto todo. É a parte de extração, de carregar os dados, de transformar os dados e também do layout. Até porque, deixa eu te falar uma coisa bem interessante. O seu cliente, o primeiro contato que ele vai ter com a sua solução é com o seu layout. Você pode desenvolver, por exemplo, a melhor das estruturas, tipo fazer um processo de ETL perfeito, criar medidas perfeitas e se o dashboard está respondendo muito bem, não trava, não demora, você pode fazer um trabalho muito bem feito de background, mas quando você apresentar aquilo para o seu cliente, se o seu layout não tiver bom, não tiver agradável, se ele não tiver uma boa experiência e usabilidade com aquele seu dashboard, pode ter certeza que no mínimo, ele vai mandar você refazer o layout. Então, o primeiro contato que o cliente tem com a solução que você está oferecendo é com o layout. Não importa se você fez um trabalho de background muito bom. Então, se o seu layout ele não se identificar com aquilo, com aquelas cores, com aquela identidade, pode ter certeza que dali para frente toda a experiência dele não vai ser perfeita como deveria ser, né? Então acaba que se você não desenvolve até um layout bem feito, um layout profissional, agradável, um layout que seja fácil de usar, fácil de ler, você acaba perdendo até grandes oportunidades e clientes que negar seu trabalho justamente porque ele não consegue se adaptar com aquilo que ele está enxergando, não agrada ele, não agrada os olhos. Então vamos lá. É, a primeira coisa que eu tinha que fazer para resolver, vou botar aqui resolvendo. A primeira coisa que eu tinha que fazer para resolver era achar uma ferramenta que fosse minimamente confortável e fácil de ser utilizado. Que eu me adaptasse e eu conseguisse transformar aquela minha ideia, aquilo que eu estava pensando, transformar aquilo em algo real, de fato. O segundo ponto aqui é as minhas referências. Então, vou botar aqui referência de layout. Por que isso? Se você pegar um projeto que é complexo, que você perde tempo ali na extração dos dados, perde tempo ali transformando aqueles dados e conseguir colocar ele em uma disposição que seja possível você criar, fazer análises. Você perde tempo criando fórmulas e
medidas para conseguir chegar nos indicadores corretos. Você, digamos aí que você perdeu um bom tempo nesse processo, era um projeto bem difícil. Acaba que quando você terminar esse processo de background, quando você chegar no layout, sua mente vai estar esgotada. E a última coisa que você vai querer ver é tentar criar um layout. Então sua criatividade já foi para o espaço, sua paciência já foi para o espaço, então você já vai estar muito cansado. Então se você não tiver algo para te dar um suporte, para te ajudar nessa hora de cansaço, você vai procrastinar o seu resultado. Então, é preciso ter uma referência, saber onde buscar referências para na hora da falta da criatividade, você conseguir pegar um, dois, três layouts assim bonitos, começar a juntar, começar a desenhar, até chegar naquilo que você quer. O outro ponto aqui foi ter um conjunto de regras para confrontar as minhas ideias. O que significa isso? Para confrontar as minhas ideias. Então, eu precisava criar um conjunto de regras de criação de painéis, de dashboards, para me ajudar na hora que eu estivesse criando. Então, por exemplo, estou desenhando, estou criando tal gráfico, estou botando tal tipo de gráfico aqui para essa análise. E nesse processo, eu preciso sempre estar passando por alguns passos que eu considero aceitáveis para um dashboard bonito. E aquilo eu vou sempre estar confrontando aquilo que eu estou desenvolvendo. Então, se algo fugir de um dos pontos que eu determinei ali, eu preciso refazer aquilo. Então, pensar em alguma maneira melhor, voltando para aquela regra que eu defini. Mais um ponto aqui que eu tive que definir para construir foi ter uma regra de aplicação de cores. Aplicação de cores. A gente sabe que usar cor não é uma tarefa tão fácil. Se você não é design, não tem uma clareza de como as cores funcionam, a combinação de cores, isso é um processo difícil. Então eu não queria perder tempo com isso, e eu precisaria de um conjunto ali de paletas, um conjunto de cores, alguma coisa para me guiar no processo de escolha das cores, tá? Outro ponto aqui que eu tive que fazer também é ter um repertório, vou dizer assim, um repositório de padrões e efeitos. O que eu quero dizer com padrões e efeitos? Digamos que eu queira colocar sombra, que eu queira colocar um gradiente, né, um degradê, eu queira colocar, sei lá, formatos diferentes, em vez de só um quadrado, colocar com curvas arredondadas, um lado curvas arredondadas. Então, tipo assim, tem diversas maneiras de criar desenhos para plotar os meus gráficos, né? Então eu precisava também, o que eu fiz? Eu criar um padrão já pré-pronto, um repositório, né, que tivesse aquelas cores, que tivesse aqueles efeitos, que tivesse aqueles formatos já prontos ali para eu simplesmente pegar e aplicar no meu desenho de maneira muito fácil. Então, tipo assim, de maneira geral, eu vou passar por alguns pontos por esses pontos aqui e explicando qual foi a minha solução para tudo isso. Olhando assim, parece ser uma coisa impossível, né? Parece que a gente vai continuar ainda perdendo muito tempo para criar esses dashboards. Mas acredite, criar uma estrutura ficou muito boa, muito agradável, muito fácil. Hoje, tipo assim, eu considero que a parte de criação de layout é uma das partes mais satisfatórias, né? Porque você começa a identificar o cliente no seu desenho, você consegue aplicar as avaliações corretas, aplicar os gráficos corretos para cada avaliação. E aquilo, quando você termina o seu projeto, o layout, o desenho, e sobe aquilo para o cliente acessar, aquilo realmente você fica satisfeito e você até se orgulha do que você construiu, sem mesmo ter uma formação de design e ser um profissional nessa área, né? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com a minha ferramenta. Qual foi a ferramenta que escolhi para desenvolver os meus dashboards? Bom, eu perdi muito tempo nesse processo buscando uma ferramenta que fosse de fato agradável, fácil de ser usada. Eu passei por algumas que são as mais famosas, né, as mais conhecidas, então usei Photoshop, usei
o próprio PowerPoint, já desenvolvi layouts também em PowerPoint, alguns. Passei pelo GIMP, não sei nem como é que se pronuncia. Mas em todos esses eu encontrava um pouco de dificuldade em não clareza. O Photoshop, obviamente, se você não trabalha com, não teve contato nenhum com o Photoshop antes de começar a trabalhar com análise de dados, misericórdia, é muito difícil. Então, quando eu ia usar o Photoshop, eu perdia muito tempo procurando no YouTube tutoriais que me ensinassem a fazer aquilo que eu estava querendo. E obviamente que não, né? O nível do Photoshop ele realmente ele é muito, ele é muito difícil para quem não é da área e precisa realmente de muita prática, tipo assim, tá trabalhando bastante com aquela ferramenta até você se acostumar, até você saber os atalhos, você saber onde buscar as coisas certas para você aplicar e desenvolver aquela ideia que você está tendo. O PowerPoint em geral, como eu falei anteriormente, o PowerPoint ele é uma ferramenta excelente, mas precisamos deixar claro que o PowerPoint não é uma ferramenta de design. Você consegue fazer muita coisa, você faz animação lá dentro do PowerPoint, vídeo, consegue manipular algumas imagens, mas ela é um pouco limitada e, como eu falei também, né, algumas coisas dentro do PowerPoint, se você não ficar praticando, você desenvolveu o layout, tempos depois você vai pegar um outro layout com uma proposta completamente diferente. Então, isso foi minha experiência, tá? Tipo assim, eu perdia tempo também tentando achar os efeitos, as aplicações que eu queria para realmente acontecer, fazer a minha ideia acontecer. Bom, então qual foi a ferramenta que eu achei, descobri e me apaixonei? É a Figma. Bom, o que é essa ferramenta Figma? O Figma, não sei, ela é uma ferramenta de ilustração. Ela é muito utilizada por é, UX, UI, né? Não sei se você conhece essas duas profissões, né? Experience e User Interface, algo mais ou menos assim. Mas são pessoas que trabalham com desenvolvimento de layouts para aplicativos, para site. É uma ferramenta muito simples e é poderosíssima. Inclusive, você consegue trabalhar ela com compartilhamento, por exemplo. Se vamos já aplicar aqui dentro da área de desenvolvimento de dashboards, né? Digamos que você tem uma equipe e na sua equipe tem mais de uma pessoa que trabalha na parte de desenvolvimento de layout. Então você consegue criar primeiro padrões para ficar fixo ali, para que todos possam usar as mesmas referências sem perder as cores iguais, né? Os formatos. Então você consegue trabalhar com as mesmas referências para vários tipos de projeto. E simultaneamente, né? Você em sua máquina, o seu colega em outra máquina, acessando o mesmo projeto e fazendo aquilo desenvolver. Então é uma plataforma sensacional. Ela é grátis para começar, né? E também ela pode ser na web mesmo, você acessa o site e também você pode baixar, ela tem um aplicativo que você baixa na sua máquina e você pode desenvolver na sua máquina offline. Eu vou mostrar aqui o site só para você ter uma ideia de como é que funciona. Pronto, aqui eu já estou dentro do Figma, tá? Figma.com, é só digitar lá, você faz uma conta. E aí, eu não vou parar para explicar agora aqui o Figma, mas eu quero só te mostrar depois a gente vai mostrar, vou falar algumas coisas aqui desses layouts, mas só para você ver que, por exemplo, ela é muito simples. Se você começar um projeto novo aqui, você vai ver que, tipo assim, ela tem essa área assim, do jeito que está em branco, aqui tem uns atalhos das formas e coisas que você quer usar, aqui fica alguns efeitos, e cores e texto e tal. Então, tipo assim, ela é muito fácil e ela é muito poderosa. Eu acho que para criar os meus layouts, eu não uso acho que nem 50% do que essa ferramenta pode oferecer. Então, essa ferramenta, tipo assim, você tem muito material na internet que ensina coisas básicas assim, e você consegue aprender muito rápido e muito fácil, e no instante você já consegue reproduzir muita coisa e criar muita coisa. Então, para mim, essa foi uma ferramenta que que ela é muito fácil de manipular, como eu falei, é prático, então eu consigo acessar as coisas, a ferramenta dela de maneira muito intuitiva e também ela é poderosa, como eu já falei, tipo assim, você vai ver, depois a gente vai passar aqui uns pontos,
Aliás, eu quero te mostrar isso aqui. Por exemplo, ó, eu separei uns templates aqui que eu quero mostrar para você. Se você foi, como eu fui, e sou na verdade ainda, né, aluno de Leonardo Karpinski, do curso dele de Power BI, você muito provavelmente conhece esse layout aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar aqui agora, tentando reproduzir esse layout aqui. E vou ver em quanto tempo, mais ou menos, né, eu consigo reproduzir esse layout. Todo mundo sabe que esse layout aqui dele é um layout muito famoso. Quem é aluno dele sabe, né, que esse layout é muito famoso. E ele, por ser muito bonito, né, chamou a atenção de muita galera, muita gente pediu para ele compartilhar. Então quem é aluno dele tem acesso a esse layout. Mas eu vou reproduzir esse layout aqui dentro do Figma, que parece, tipo assim, se eu fosse fazer isso aqui no Photoshop eu já tinha desistido. PowerPoint até tentaria, mas demoraria um pouquinho. Mas eu vou reproduzir aqui no Figma e você vai acompanhando aí.
já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de como o Figma funciona, né? Então eu reproduzi aqui esse layout do professor Leonardo, né? Do mestre. E você percebe tipo assim, que ele é fácil de manipular, é muito fácil de trocar cor, buscar referência de cor, você conseguir reproduzir, começar a montar dentro das medidas, tudo certinho, espaçamento. Muita coisa pode fazer que o Figma ele ajuda a criar interfaces, né? Então eu acho uma ferramenta sensacional, ela é muito fácil de ser manipulada e tal. Não vou entrar em detalhes agora do Figma, como é que constrói cada função, tal. Mas aí fica uma boa dica para você dar uma olhada depois se você quiser e se interessar. Beleza? Então vamos lá. Então a ferramenta foi o Figma. E o outro ponto que eu queria mostrar era referências de layout, né? Como eu falei, às vezes sua criatividade vai embora e você não consegue desenvolver nada, né? Nada te agrada. E aí você precisa, nessa hora, ter um local para ter as suas referências de criação de layouts. Então, onde é que eu uso, onde é que eu busco as minhas referências para fazer as minhas criações? Eu vou te mostrar esse site aqui, ó. Peraí. Na verdade, são dois sites. Um já é muito famoso, né? Que todo mundo provavelmente conhece, que é o Pinterest. Eu vou abrir aqui, ó. Vou aqui, Pinterest Brasil. E aí, beleza. Abri o Pinterest, agora como é que eu faço? Eu já tenho aqui as referências de tanto eu buscar, né? O que é que eu digito aqui para buscar as minhas referências? Então tem duas dicas aqui ótimas que você consegue ter layouts muito bonitos e modernos. Um é Modern Dashboard. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Pega isso aqui, ó, essa página aqui, ó, o tanto de referência, tanto de coisa que. Por que que eu uso isso aqui como referência? O Pinterest é uma plataforma onde designers profissional divulgam suas artes, né? Então, se você busca alguma coisa específica daquilo, do dashboard, você vai ver dashboards desenvolvidos por profissionais. Então, tem uma cacetada de layout aqui que você pode pegar isso aqui, tentar reproduzir, tirar ideias para você criar. E, geralmente, tá? Eu pego um, dois, três, quatro, até quatro layouts aqui, coloco eles, levo os desenhos, vou mostrar isso, mas eu pego esses layouts, levo para o Figma e ali eu vou criando meu layout com base naquilo, né? Poxa, gostei da ideia disso aqui, gostei como ele faz a disposição aqui desses gráficos e tal, então eu vou pegando essas referências e jogo lá no Figma e vou tentando reproduzir da mesma forma que eu fiz aqui com o dashboard de Leonardo. Outra coisa que você pode buscar aqui, em vez de Modern, tem também o X, né? UX Dashboard. Que também ele vai ter várias referências desses profissionais de User Experience de dashboards desenvolvidos por ele, né? Então, o primeiro site é esse aqui. Outro site que eu gosto muito também é o Dribbble. Perdão, Dribbble. Esse aqui, para você explorar ele e, tipo assim, você abre o layout, você faz uma busca, aí ele vai te dar uma quantidade, né, de resultados, mas para você continuar explorando e visualizar um bocado, ele pede para que você faça uma conta. É gratuito também. Eu faço a mesma coisa aqui, eu coloco Modern Dashboard. E ele vai me trazer várias referências de layouts. Ó. Tem muito layout bacana que você pode pegar aqui. Ó. Olha esse aqui ó, com um fundo, um background escuro. Né? E o legal do Dribble também é assim, ó, por exemplo, se você pegou esse layout aqui, digamos que eu escolhi esse, foi um profissional que desenhou, né? E poxa, eu me identifico muito com o layout desse cara. Aqui embaixo ó, tem é, outras referências, outros layouts desenvolvido por esse mesmo artista. Né? E aqui embaixo ele continua dando mais. Então, geralmente não. Então são esses dois sites aí que eu uso como referência para eu poder criar os meus painéis, né? Então, como é que eu faço para levar isso aqui? Ó? É muito simples. Ó. Eu dou printo a tela aqui, ó. Seleciono o que eu quero, vou lá no Figma, eu vou chegar aqui embaixo e vou Ctrl V, né? Eu vou colar. Pronto, aqui eu posso manipular.
à vontade e começar a criar. Então, eu gostei desse aqui, vou lá buscar outra referência, vou aqui no Pinterest. Pô, eu gostei desse aqui, ó. A forma como ele colocou esse menu. Então, eu vou, mesma coisa, dou um print aqui, pego essa imagem, vou lá no Figma, coloco aqui do lado. Pronto, e assim eu vou colocando aqui, encaixando aqui as minhas referências e vou trabalhando e começo a desenvolver o meu, o meu layout. Quer ver? O último layout que eu desenhei, que eu fiz para um projeto, deixa eu te mostrar aqui, eu já deixei ele separado. Aqui, ó, outra coisa muito legal do Figma, que o PowerPoint não tem, por exemplo, que eu acho uma grande vantagem. É essa área de trabalho. Quer dizer, PowerPoint talvez até tenha, né? Eu que não, nunca procurei saber. Mas eu tenho, por exemplo, essa área de trabalho aqui, que eu posso colar várias coisas, fazer o que eu quiser aqui dentro. Ele fica aqui nessa disposição sem eu perder as minhas informações, as minhas referências. Então, a área de trabalho dele é muito legal de se trabalhar. Mas deixa eu te mostrar aqui. Ó, aqui, ó, como que eu fazia, né, na verdade, para começar a trabalhar com, com o Figma. Então eu pegava aqui, ó, eu colava várias referências de dashboards aqui que eu gostava para tentar reproduzir eles. Então eu colava aqui do lado, ó, e aqui do lado eu ia fazendo ia reproduzindo aquele layout para até chegar no ponto realmente que eu queria. Esse aqui mesmo, esse aqui é um layout real, esse aqui foi um layout criado. É porque eu não tenho, eu até procurei aqui na minha máquina, mas eu não achei esse layout, esse dashboard aqui, como ele estava antes de eu aplicar essa estrutura, né? Então esse aqui já foi uma evolução que eu fiz. Esse aqui é o dashboard pronto. Aqui é o layout dele, ó. Isso aqui tudo fica tudo editável, tudo solto, né? Eu crio grupos, exporto, jogo dentro do Power BI. Isso é muito simples de fazer. Então, fui criando aqui, eu fui pegando algumas referências de painéis que eu achava muito bonito, de dashboard que eu achava muito bonito, e ia tentando reproduzir. Ia fazendo, ia reproduzindo, trocava as cores aqui, ó. Esse aqui também que eu acho bem bacana, bem bonito. Pronto, mas o último projeto que eu fiz, deixa eu tirar aqui o zoom, foi esse aqui, ó. Já com essa nova estrutura. Então já é essa disposição, trabalhando com cores, a gente vai chegar lá na parte das cores, mas eu gostei, particularmente eu gostei muito do resultado. E foi usando o Figma, né, e essa estrutura que eu desenvolvi para desenvolver meus painéis. Então, é muito, muito bacana. Então, vamos passar para o outro ponto, né? O outro ponto era as minhas regras, as minhas não, né? As regras para eu criar um dashboard perfeito. Se você trabalha com Power BI, muito provavelmente você conhece Marco Russo. Ele é uma das referências de Power BI, em DAX, inclusive, internacionais. E eu assisti uma vez uma palestra dele, 15 passos que ele considera para um dashboard perfeito. E eu coloquei isso aqui, ó, dicas. Criei uma página aqui só com as dicas de dashboard. Olha o que eu fiz aqui, ó. 15 regras para um dashboard perfeito. Então, eu fui separando aqui em pontos. Ó. Primeiro, ó, desenhando com objetivo, mantenha tudo à vista, seja simples, alinhe os elementos, seja consistente, realce informações mais relevantes, seja claro. Então, peguei os 15 pontos que ele acha pertinente, né, que ele considera um dashboard perfeito, coloquei aqui e destrinchei, na verdade, cada ponto desse aqui embaixo. Ó, o ponto 1, aquele que ele fala aqui, desenhando com objetivo. Ele vem aqui. O dashboard precisa ter um objetivo claro, ele precisa responder uma pergunta, atender um problema. Aqui o ponto 14, diminua o ruído. Eu venho aqui no 14, ó, não sugira relacionamentos onde não existe. Às vezes, um descuido no espaço entre os gráficos sugere que há uma relação entre medidas e gráficos. Então, por que eu fiz isso aqui? Tem mais um ponto aqui embaixo, ó. Isso aqui também foi desenvolvido, eu acredito, por eles dois, né? Por Marco Russo, esqueci o nome do outro lá, que é o parceiro dele. Que ele coloca sugestões, na verdade, de gráficos para determinadas para sua correta aplicação, né, para determinadas coisas que você quer analisar. Por exemplo, se eu quero fazer uma comparação, os gráficos que ele me sugere que melhor faz isso são esses aqui, os amarelinhos, mas os outros podem ser usados e esses cinzas aqui são gráficos que devem ser evitados para esse tipo de visual. Se eu quero uma correlação, então tem os gráficos aqui que são mais apropriados para isso. Distribuição, quais são os gráficos que são mais apropriados para representar uma distribuição. Então eu fui colocando aqui, ó, essas referências para quando
como eu falei lá no início, né? Então eu precisava dessas referências para quando eu fosse criar e tentar reproduzir as minhas ideias, eu pudesse ficar o tempo todo confrontando para eu chegar no dashboard realmente perfeito, né? É lógico, eu vou te dizer, é lógico que nem sempre é, isso aqui é a regra da vida, entendeu? Tem, por exemplo, uma coisa que ele, não tem nem aqui nesses 15 pontos, mas uma coisa que ele bate muito é que ele é contra gráfico, dashboards com layout com background escuro, preto. Ele acredita que isso atrapalha muito. Mas, tipo assim, eu particularmente, a pessoa sabendo aplicar um dashboard com fundo escuro, até mesmo como aquele que eu, esse aqui, ó, esse dashboard aqui é lindíssimo. Ele provavelmente vai condenar, né? Mas eu me agrada muito esse dashboard, não me atrapalha em nada analisar, ver o que é que o dashboard está tentando me passar. Então tem algumas coisas que, obviamente, eu vou usar a minha, vamos usar assim, a licença poética para criar o meu dashboard, né? Algumas aqui dá para você, algumas de fato não dá para você fugir, se você fugir você marca o seu dashboard, mas algumas dá para você dar uma escapada e tentar fazer uma coisa mais a sua cara, mais a sua identidade, ou até mesmo a identidade do cliente. Então essas são as regras que eu uso para sempre estar confrontando meus layouts, né? E vou crio o layout e vejo se aquilo que eu desenvolvi, ela está batendo nessas 15 regras. Beleza? Então vamos lá. Próximo ponto, que são as cores. Rapaz, as cores daria acho que um vídeo gigantesco para você falar sobre cores. Cores é um tema muito complexo, complexo e muito sensível. Então, tipo assim, para eu não precisar me aprofundar estudando cores, não sei o quê, como aplicar as cores perfeitas, tal, 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 eu precisava também criar uma estrutura para que me apoiasse na decisão das cores. De maneira geral, eu sempre uso a identidade do cliente, obviamente. Se ele tem uma logo, eu peço para ele algumas referências de marketing que ele usa, então eu pego aquilo ali, pego aquelas referências e crio o meu dashboard com as cores da logo. Aquele que eu te mostrei aqui, ó, templates aqui. Esse daqui, esse aqui é com base nas cores do cliente. Então eu sempre levo isso em conta, né? Mas, para que eu não me perdesse quando um cliente não tem cores definidas, ele, não tem um padrão de cor definido, ou, sei lá, não tem o logo, né? Não sei, vai saber, né? Eu precisava também de um suporte para eu acertar na minha escolha, né? E não pegar qualquer coisa, pegar qualquer cor, deixar um gráfico muito colorido. Então, o que é que eu faço? Quando o cliente ele tem as suas cores, tem a sua paleta de cor ali, eu praticamente uso uma regra, que é uma regra que esses profissionais de UX, muitos deles usam, que é a regra 60-30-10. O que significa isso? Eu vou até escrever isso aqui. Até parei de escrever, né? Mas vamos lá. Cores. Vou botar aqui. Regra 60, 30, 10. O que são esses três números, né? Na verdade, são proporções de cores que eles utilizam em um painel, para desenvolvimento para um app, ou então até mesmo para um dashboard, né? Ou seja, o que é isso? 60% é a cor predominante, 30% é uma cor mais secundária, e essas 10% aqui são as cores menores, né? Mas que chamam a atenção para fazer alguma ação. Eu vou usar antes de usar o meu exemplo, esse painel aqui, mas deixa eu ver se eu... Aqui, ó, por exemplo, nesse painel aqui, preto, que a gente já separou, qual é a cor 60 aqui por cento? É esse preto. Obviamente, tá, não é preciso, né? Que é precisar, tem que ser 60% de uma cor, tem que ser 30% de outra e tem que ser 10% de outra. Não. Você pode variar, pode ter até mais cores dentro do seu dashboard, mas como um padrão para te direcionar a aplicar as cores, né? E não ficar aquele negócio todo sem forma, né? Tudo colorido, sem um sentido para aquilo que você está trabalhando. Mas então aqui, o que eu consideraria os 60% seria esse preto, que é o que toma a maior parte do gráfico. E o vermelho e o azul aqui, ele está bem distribuído, mas eu ainda considero que o vermelho é o 30% e 10% do azul. Mas a gente sabe que, por exemplo, esse vermelho e o azul aqui está bem parecida a proporção deles dois, né? Mas a gente consegue ver que tem uma certa coerência nessas cores, né?
distribuição. Deixa eu pegar outro, deixa eu ver se eu acho aqui, esse gráfico aqui, esse painel aqui, por isso que ele tá bem pequeno. Mas seria, perdão, mas seria aqui, o 60 seria o branco, os 30% seria o preto, e os 10 varia aqui nesse amarelo e tal. Deixa eu ver se tem um mais. Bora tentar pegar aqui mais um exemplo. Esse aqui, ó, esse verde aqui. O 60% aqui seria esse background aqui bem clarinho, verdinho. Aí vem o 30 seria esse verde escuro, que compõe, né, todo o painel. E os 10% seria esse laranja aqui, que monta esse gráfico, monta essa imagem aqui. Então, tipo assim, geralmente eles pegam 3 cores predominantes e faz essa distribuição de proporção, né? Então lá no meu painel aqui, ó, eu tentei usar essas proporções, né? O 60 seria essa curva por trás aqui, o branquinho. Considero que os 30% seria esse lilás aqui, essa cor escura, e esse verdinho seria os meus 10%, né? Então, geralmente para sites, essas coisas, o 10% fica para botão, fica como se fosse call to action, né, que o pessoal fala, né? Então, são sinais que chamam a sua atenção para alguma ação, né, para você tomar alguma ação. Então, se você tem isso em mente e você começa a trabalhar em cima disso, desses 60, 30, 10, muito difícil você vai errar. O seu painel vai ficar feio, porque as cores eles vão estar muito bem distribuídas no painel. Mas quando o seu cliente ele não tem a paleta de cor, não tem referência tal, o que é que eu geralmente faço? Continuo trabalhando com o meu 60, 30, 10, né? Mas eu tenho também, para eu não perder tempo em combinações de cores, eu tenho também meus sites para me dar uma ajuda e um suporte nisso. Um deles que eu quero te mostrar aqui é o Color Hunt. Color Hunt. Esse site é muito legal. É uma plataforma aqui ó, para designers, né, e artistas para paletas de cores, né? Então aqui ó, eu não tenho mais o trabalho de ficar tentando combinar cores, né? Eu procuro aqui uma paleta que se adeque ao cliente, à proposta do cliente. E aqui já tem as combinações, né? Então não preciso perder tempo. Já tem profissionais que fizeram isso. E para pegar as referências dessa cor, não ficar caçando lá, é muito simples. Olha o que acontece aqui. Ó. Se eu passo o mouse em cima, ele já vai me dar o código daquela cor. Tá vendo? Esse aqui, ó. Então, se eu quero essa cor aqui, ó, eu quero trabalhar com essa paleta, eu quero essa cor, o que é que eu faço? Eu clico aqui em cima do número, do código, ele copia. Tá vendo? Então, como é que eu trabalho isso dentro do Figma? Então, digamos que eu vou desenvolver aqui uma paleta nova de cores, né? O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, pego um quadrinho, ali são 4, né? Então, vamos lá. Pegar Ctrl+C, Ctrl+V aqui, deixa eu... Então, peguei aqui minhas 4 cores e aí o que é que eu faço? Eu vou lá no meu site, trabalhar com isso daqui que é mais bonitinha. Clico aqui em cima, copiou, né? Eu vou no Figma, clico no primeiro quadrinho, chego aqui, ó, Ctrl+V. Pronto, já pegou a mesma cor. Vou lá de novo, a segunda. Figma, clico no segundo. Terceiro. E por último, essa cor aqui. Clico no último quadrinho. Bom, então, rapidamente eu consegui montar uma paleta de cores que já tem as combinações, já feita por um profissional, e eu não preciso ficar para lá e para cá tentando igualar a cor, tentando achar aquilo, né? Basta eu simplesmente fazer criar minha paleta aqui, ó. Ou então até mesmo, como o Figma tem muita facilidade de copiar a cor e aplicar a cor em um outro objeto, eu posso fazer da mesma forma que a gente fez com os painéis. Dou um Ctrl+C, perdão, dou um print lá na paleta de cor, colo aqui, então toda vez que eu quiser aquela referência, pego aquele conta-gotas e pego a referência daquela cor. Então é muito fácil de aplicar e mais difícil de errar, né? Porque já tem uma estrutura, já tem um profissional por trás que desenha essa paleta de cores aqui. Então eu não preciso ficar perdendo tempo caçando combinações, tentando montar. Ali eu já vejo as referências e isso me ajuda muito e agiliza muito
e fica com um resultado muito profissional. Outra coisa também que, como esses daqui, ó, esses quadrinhos aqui, que são os gradientes, né? Então, para eu não perder tempo montando o gradiente, como é que eu faço? Da mesma maneira que eu tenho a paleta de cor, eu também tenho um site aqui que eu uso para as minhas referências de gradiente. Deixa eu abrir aqui para você ver. Deixa eu voltar aqui. Então, vou mostrar todos, ó. Então, aqui tem uma cacetada de padrões e já pré-prontos. E é muito simples, por exemplo, eu quero pegar, bora escolher um gradiente aqui. Eu quero fazer desse rosa aqui. Então eu clico em cima dele, aqui em cima ele já me dá as cores, as referências, os códigos de referência de cada cor, né? Então ele sai dessa daqui, da rosinha clara, até a rosa mais escura. Então da mesma forma que eu faço lá com a minha paleta, eu posso aplicar a referência. Por exemplo, eu vou mudar uma paleta, aquele que eu já fiz lá. Então a mesma coisa, eu clico aqui no código, ele copia, vou lá no Figma, eu quero mudar essa paleta para esse gradiente para aquele. Então vou clicar aqui. Então aqui no código, ó, Ctrl V. Pronto, ele já mudou. Nem porque eu peguei um rosa, né? Deixa eu pegar aqui um verde para ficar mais visível. Então chego aqui, eu clico no meu gradiente, na cor, Ctrl V, e aplico. Tá vendo a mesma coisa? Ah, eu quero agora o outro, pro outro lado, né? Eu copio aqui, volto no Figma, clico na segunda barrinha aqui, no segundo quadrinho, que é onde está, e colo. Pronto, já montei aquele gradiente. Então é muito fácil, fica muito mais rápido de trabalhar, não preciso perder tempo, a aplicação é muito fácil, a aplicação dos códigos e você começar a customizar e manipular o seu layout, né? Então são esses dois sites assim que me dá um norte, me dá um suporte para a escolha de cores, para a escolha de efeitos, de gradiente e tal, então ajuda demais. O próximo ponto que eu quero mostrar aqui são os efeitos, né? Tanto de gradiente, não as cores em si do gradiente, mas a direção, como é que eu faço para trabalhar esses efeitos de gradiente. Como também, por exemplo, eu quero aplicar uma sombra, como é que eu faço? Em outra página aqui, ó, Elementos Dashboard, o que é que eu fiz aqui? Eu criei um conjunto de um repositório com formas, ó, do background. Aqui eu botei, ó, formas para barras laterais, de menu, para fazer o meu menu. Aqui eu coloquei barras de topo também para trabalhar títulos, botar alguns filtros também, né? Alguns quadros aqui que eu posso já deixar pré-pronto aqui para dar Ctrl+C, Ctrl+V lá no local, já onde eu posso botar título, quanto arredondado só na esquerda, só na direita. Alguns botões, já deixei aqui também algumas paletas de cores, e alguns efeitos de gradiente aqui também. Mas eu quero te mostrar aqui só foco em duas, que são esses dois aqui, né? Os efeitos de gradiente e os efeitos de sombra, principalmente efeito de sombra. E é isso aqui que ajuda demais. Por exemplo, eu criei aqui no de sombra 4 tipos de sombra, tá vendo? Uma sombra menorzinha aqui como se fosse se afastando. Então, ou seja, 4 níveis de sombra diferentes. Então, se eu quero aplicar esse nível de sombra aqui que é mais afastado, o que é que eu faço? Clico em cima do quadrinho que eu quero, aqui em efeitos, ó, eu clico na barrinha de efeitos, Ctrl C, vou voltar lá no meu, onde eu estou trabalhando, templates, ó, eu quero aplicar em cima desse aqui, ó. Clico nele, Ctrl V. Quer dizer, ele copia aquele efeito que está lá no outro painel, né, e eu colo nesse quadrinho que eu estou funcionando, que eu estou trabalhando, né. Então, da mesma forma, eu aplico gradiente, os efeitos aqui no Figma eu consigo copiar e colar, é simplesmente assim. Então isso, pô, velho, isso ajuda demais, diminui demais o tempo de aplicação e de resultado que você está querendo. Ajuda muito. E por último, que eu queria mostrar para você são os ícones. Então eu vou mostrar duas referências, dois lugares onde eu faço as minhas buscas de ícones. Então, um dos sites é esse aqui que eu uso como referência, né, o Logo Maker, que ele tem um monte de logo aqui, um bocado de imagem que você pode usar como ícones que é disponível. E você pode buscar aqui, por exemplo, agora você tem que fazer a busca em inglês, né? Deixa eu botar aqui Graphics. Ele vai trazer aqui um bocado de gráfico. Então eu posso, vou querer esse aqui. No gráfico que eu quero, aqui eu posso manipular as cores dele, depois eu posso salvar e depois eu posso pegar essa imagem e jogar lá no meu desenho, na minha estrutura lá, né? Eu posso usar o logo
Maker, né, que muita gente usa, é muito bom, mas aqui no próprio Figma eu consigo instalar alguns plugins os plugins de ícone mesmo. Então, deixa eu, se clicar com o botão direito aqui, plugins, ó, eu tenho 3 aqui instalados. E isso mesmo, 3, ó, eu gosto muito de usar esse aqui. Ele vai abrir uma tela e ele vai me trazer aqui, ó, o campo de busca, que é, por exemplo, que já estava aqui, que foi a última busca que eu fiz, ó, médica. Então, eu digito, ele vai me trazer várias referências de ícones, ó, uma página, 2 páginas. Então, basta eu chegar esse aqui, ó, por exemplo, eu quero esse aqui, essa casinha aqui. Eu chego aqui, ó, arrasto para o lado, ele já traz o ícone. Isso aqui é editável, eu posso mudar a cor, posso fazer o que quiser. Então, é muito prático. Deixa eu mostrar outro plugin aqui. Então, eu escolhi outro aqui para... Deixa eu abrir. Pronto, a mesma coisa. Tem vários ícones aqui disponíveis que eu posso clicar e usar para... Esse aqui eu uso pouco, eu uso muito. Ele já colou aqui em algum lugar que eu não me perdi. Aqui, bem pequenininho aqui, ó. Então, poxa, isso ajuda demais. Eu não preciso ficar perdendo tempo buscando ícone na internet e tal. Aqui já tem um plugin, uma ferramenta pronta para trabalhar. Então é isso, pessoal. Então foi assim, recapitulando, né? Eu perdia muito tempo só para criar um layout que fosse minimamente agradável. Perdia muito tempo e geralmente chegava no fim do dia, eu não conseguia gostar daquilo, né? Tipo assim, eu sempre achava que estava faltando alguma coisa. Então, eu precisava resolver isso, né? Eu ia resolver, tipo, montei uma estrutura para que pudesse me auxiliar. Agora, para criar layout, é um processo muito mais amigável, amistoso, vou dizer assim, né? Muito mais agradável, uma coisa que flui, não tem peso. Então, ajuda bastante. Espero que essa demonstraçãozinha aqui possa ter te ajudado também e você possa até meter as caras aí para tentar fazer seus layouts profissionais aí muito mais bonitos. Valeu, um grande abraço, a gente se vê na próxima vídeo.